chamo Márcia, eu sou mentora e terapeuta especialista em perfil comportamental. Assim eu venho me denominando, até mesmo porque eu venho da área da administração e olhando para as empresas, para o desempenho diferente de cada uma, a gente se pergunta por que empresas do mesmo segmento têm resultados diferentes. Empresas que vendem o mesmo produto ou que fabricam o mesmo produto, algumas expandem e outras não. Qual que é a diferença entre uma e outra? Senão as pessoas. Mas o que difere as pessoas umas das outras? E aí começa o meu aprofundamento. Então eu saio da administração, eu vou para a gestão estratégica de pessoas e aí eu caio na análise comportamental. Vou para algumas ferramentas mais conhecidas, para o DISC, e aí eu sou apresentada a uma metodologia chamada O Corpo Explica. E quando eu comecei a estudar essa metodologia, era como se tudo isso já fizesse sentido para mim. Era como se eu só tivesse baixado ali o aplicativo, feito o download, e eu dizia, agora eu entendi. Por que um é mais magro e tem esse comportamento? Por que um tem um perfil mais triangular e tem esse comportamento? E independente da região, se a gente está no Brasil, se a gente está na Argentina, se a gente está no Japão. Então, enquanto acontecia a apresentação aqui, para mim era muito claro o porquê que a nossa colega dominou a apresentação. O perfil dela, o corpo dela, antes mesmo que ela fale, que ela se apresente, para mim não foi nenhuma surpresa ela ter ficado aqui e dominado a apresentação. E o nosso amigo muito paciente, com todo o carisma, ele ficou aqui a todo momento e ele só se apresentava quando ela chamava. E isso está estampado no rosto dela. É uma característica dela, ela se sente à vontade e ele também se sente à vontade da forma como ele está. Olha que incrível isso! Então, isso para mim foi um divisor de águas muito grande. Eu trabalhava com recrutamento e seleção e eu percebia muito que determinados perfis tinham uma mesma performance. E eu queria entender por que isso. E eu ia lá nos corredores de psicologia, tentava buscar, mas por que essas pessoas têm esse tipo de nariz? Por que tem esse tipo de cabeça? E isso ainda não me trazia as respostas que eu buscava. E aí, quando eu fiz essa formação em análise corporal, o estereótipo, ele explica, antes mesmo de você falar, quando a Suzane disse assim, eu estou aqui, parece que eu estou calma, mas eu não estou, eu digo, yes, faz total sentido, porque o perfil mais longo, o perfil mais magro, ele tem um processamento de ideias, uma velocidade muito grande, você tem ideias incríveis, mas a exposição é um desafio enorme. E tu foste brilhante. Então, assim, o quanto tu vem te treinando, o quanto a respiração te ajuda, porque não é nada fácil para você estar aqui na frente. Não é, né? Eu tive a oportunidade também de conversar com o Alex e dar algumas devolutivas para ele. E a gente falou justamente a respeito desse comportamento. Também é um perfil mais longo, né? Mais magro. E olha essa cabeça, quanta ideia, quanta informação. Não é à toa que ele tem o Plant na rádio, o Plant Connection, o Plant na cozinha, o Plant restaurante e algumas outras ideias mais. Para algumas outras pessoas é quase que impossível processar e organizar tantas informações assim ao mesmo tempo. E como é que ele consegue? E aí vem a questão da essência. Quando a gente vai contra a nossa essência, a gente quer se encaixar em modelos, em padrões, em perfis que nos deixam na dor. E aí a gente é o tal do patinho feio lá no meio dos cisnes, porque a gente não foi feito para isso. Quando a gente observa a natureza e entende que, por exemplo, uma laranjeira aqui, se eu levar ela para outro país, ela vai continuar dando laranja, concordam? Só que talvez ela vai sofrer os impactos daquele clima, daquele tempo, pode cair algumas folhas, pode amarelar, pode ser que ela não frutifique tanto. O que aconteceu ali?
nós tiramos ela do habitat natural que ela estava acostumada e levamos para um outro lugar que ela está sofrendo para se adaptar. Mas pode ser o contrário também. A gente pode pegar uma planta que estava lá muito na sombra, a gente leva ela a sol pleno e traz os nutrientes necessários para ela e ela floresce, ela frutifica, e assim somos nós. Então eu acharia fantástico que a gente passasse uma régua, que a gente zerasse tudo que a gente aprendeu sobre nós. E que lá na escola eles ensinassem a gente a se olhar no espelho e a se reconhecer no que é que nós somos bons. Porque a grande confusão está quando senta todo mundo e precisam desempenhar, estudar para passar nessas provas, com esses conteúdos, ignorando a habilidade de cada um. E quando a gente ignora, a gente sufoca. E aí o que a gente faz? A gente vem para a garopaba para se liberar. Quantas pessoas a gente escuta isso, né? Ah, eu escolhi tal curso, mas na verdade eu queria ter feito outra coisa. Por quê? Porque a gente sufocou a nossa essência, a gente sufocou o nosso talento. Ah, ele é muito quietinho. Mas ele é quieto, mas ele tem um talento, ele tem uma criatividade que precisa ser incentivada, não é nem estimulada, porque o estímulo ali, a criatividade ele já tem, mas ele precisa de incentivo, ele precisa de segurança. Só que a gente não sabe disso. E quando é que a gente forma isso? A gente forma desde a gestação. Então, se a gente já, os casais, as mulheres, né, evita as discussões, o quanto essa discussão, se é batata, se é tomate, ela prejudica no desenvolvimento da criança. Isso tudo vai somatizando. É igual quando você planta ali a sementinha, se tiver uma pedra ali, ela vai demorar mais, ela vai ter que contornar para ela nascer, para ela crescer. Conforme os traumas que nós tivermos, isso vai dando características ao nosso corpo. Então, se a gente olhar aqui, né, tem algumas pessoas que têm um perfil mais segurado, a gente tem pessoas que têm um perfil mais solto, tem pessoas que têm um perfil mais analítico, não vão falar muito, mais atirador de elite. O que vai fazer com essa informação? Por que você está me pedindo isso? E isso tudo começa lá na gestação, na amamentação, se eu fui bem amamentado ou não. Então é imprescindível, quem ainda consegue buscar essas informações com pai, com mãe ou com tios, pessoas que te viram lá nos primeiros meses, primeiros anos de vida, vocês vão ter informações ali preciosas. Porque o fato de você, quando você aprende a se comunicar através do choro, e aí não tinha mamar suficiente, e aí vai para a mamadeira, mas aí é pouco, e aí você chorava, e as pessoas achavam que era trocar fralda, achavam que era etiqueta, e na verdade era fome. E aí você cresceu com essa informação. Eu choro e ninguém me escuta, eu choro e ninguém me ouve. E aí você desenvolve uma característica chamada oral da falta. E aí na fase adulta, chega lá na pousada e diz assim, eu quero um suco. Daí você fala, ó, tem suco de laranja, abacaxi, melancia, limão. Aí a pessoa fala, viu? Só que eu queria um suco de berinjela, não tem. Ele cristalizou a ausência, ele cristalizou o não ser atendido. Inconscientemente ele cria mecanismos de dizer, viu? Só porque eu queria, não tem só. Porque lá naquela fase, quando precisava ser atendido, não foi. Vocês conhecem alguém assim? Você diz, mas fulano, tem um monte de... Não tem cliente que chega lá em aqui, casa. aí você oferece um cardápio delicioso, maravilhoso, a pessoa, não tem. Então assim, e aí a gente começa a aprender que não é sobre o meu restaurante, não é sobre a minha pousada, não é sobre mim, é sobre aquela pessoa que tem esse perfil de olhar o copo vazio. E a gente consegue ver isso, né? Quando a pessoa tem as formas um pouco mais arredondadinhas, um perfil assim que você olha mais escorrido, a gente aprende a analisar a energia e a sensação do corpo das pessoas. Ontem aconteceu isso. Ontem aconteceu. Sim. Então, outro dia também a gente estava trocando uma ideia, eu e o Alex, e a gente estava falando a respeito de um comportamento de uma pessoa. Ele disse, me mostra a foto. Ele me mostrou a foto, e aí eu comecei a exemplificar
alguma coisa no sentido de dar a informação. Fulano, eu só quero que você coloque esse livro do lado do copo. E a pessoa começa, desculpa, mas eu não fiz de propósito. Tudo bem, eu só queria que você trouxesse o livro daqui para cá. Só que aquela pessoa, ela tem um excesso de emoção. Então tudo vira emoção e ele se pune por ele ter feito errado. Mas eu não estou nem entrando na questão se você fez errado ou não, fulano. Eu só quero, é metódico, é racional. Você tira daqui e bota lá. Você está rindo, né? Você passa por isso. E a comunicação, ela melhoraria demais. Porque eu vou entender que um aqui, ele é um pouco mais teimoso, ele insiste em teimar que é tomate quando é batata. E aí é o tal do soltar, porque agora eu já entendi. Tem alguns perfis que, inclusive, eles têm um poder de manipulação. Eles não vão dizer assim, abre a porta para mim, alma, ou vão fechar a porta, tem muito barulho. Ele não vai dizer isso. Ele vai começar a olhar e vai dizer, mas está entrando vento. Mas tem uma moto passando lá fora. E aí tu fica meio que incomodada com isso, mas o que essa pessoa quer? Ele quer que eu feche a porta? Aí a pessoa às vezes tem coragem e pergunta, você quer que eu feche a porta? Sim, eu quero. Então, vocês veem que a gente tem formas diferentes de se comunicar? Não era muito mais fácil dizer, fecha a porta para mim? E isso está estampado no mindset da pessoa, no corpo dela. Então, lá na gestação, por mais também que seja um ambiente agradável, que seja um ambiente acolhedor, só que é uma mãe que se agita muito, é uma mãe que vai muito para academia, que levanta peso e não para, e não deixa aquele bebê existir, não deixa ele nadar ali no líquido amniótico. O que ele vai fazendo? Ele vai se contraindo e ele desenvolve muito mais a cabeça, o cérebro e as ideias. Então nasce uma criança muito mais criativa para o mundo da... mas eu sou criativo. Sim, todo mundo é, mas não essa criatividade fora da caixa, de pintar uns quadros nesse estilo, de conseguir desenvolver mandalas com essa complexidade. São talentos diferentes. Lá na amamentação, se eu fui bem alimentado ou não, eu desenvolvo essas características de colo, de contato, de sinestésico, de se alimentar. E é a fase que a gente chama da oralidade, né? A criança pega tudo na boca, tudo na boca. Numa dessas bibliografias aqui, que a gente escreveu sobre alimentação saudável na rotina moderna, Maíra faz parte também, né, dessa antologia, são vários autores, e eu escrevo aqui num capítulo justamente sobre quando vocês estão ansiosos, nervosos, tristes, vocês comem mais ou vocês esquecem de comer? Quem come mais quando está nervoso, ansioso? E quem fecha a boca, não come? Eu. Vocês estão vendo como a gente reage de formas diferentes? Então, qual é a minha relação? Eu não tenho nem uma preocupação em me alimentar nesse momento. Porque quando eu tive essa fase, né, eu tive a alimentação correta. Eu não tive a falta. Quando você entende isso em termos de casal, outro dia um casal me trouxe essa situação. A gente chega de viagem, o meu marido só quer ir lá desfazer as malas. Eu não consigo pensar em nada, a não sei comer. Porque eu cheguei cansada, eu cheguei com fome. Então, dependendo do teu estereótipo, tu tem uma tendência a querer resolver aquela dor que vem lá da infância. Um é a organização, nós já vamos chegar nessa parte. E o outro é a alimentação. Então, primeiro eu preciso comer para depois ir lá arrumar as malas. A outra fase da nossa vida é quando a gente fica só deitadinho, vai pro colo, quando a gente senta e começa a negociar, a articular. Então, nessa fase, dependendo se eu tenho mais irmãos, dependendo do tanto de manipulação que eu tive, é o que eu vou fazer lá na minha fase adulta. Eu vou aprender a manipular também, porque tudo que eu queria, tinha um irmão mais velho que falava assim, vai lá e pede pra mãe, vai lá e pede pra mãe que eu vou te dar o pirulito depois. Ou às vezes é filho único e tem um monte de tios, bate palminha,
aí ganha o docinho, dá um sorrisinho. E aí ele entende que quando ele reage, quando ele existe, o mundo recompensa. E aí a criança vai lá para a escola e começa a negociar com o coleguinha, começa a fazer pulseirinha, vender para as coleguinhas. Para, filha, é feio, não faz isso, imagina. Teve uma criança lá que um dia pegou e fez uma exposição, aí foi lá e chamava os tios e queria cobrar ingresso para ver a exposição. Olha que genial, né? Filho, que feio, não faz isso. Deixa a criança exercer esse traço da negociação, da articulação. Ele desenvolve o poder de alocar pessoas e recursos. Não tem que ter essa habilidade aqui, né? Na hora de ser empreendedor, de montar um restaurante. E aí, quando você tem essa habilidade, você quer existir, aí você é podado. E aí você se sabota lá na fase adulta. A outra fase é quando a gente acha que a criança tem que desfraldar. Eu estou usando exemplos de criança, mas somos nós. A gente está se imaginando como será que foi a nossa criação lá. Porque a gente não lembra. Mas basta pegar, eu sempre uso o exemplo do cheiro de giz de cera. Eu sou apaixonada por cheiro de giz de cera. Eu posso estar em qualquer lugar, passou assim, eu senti aquele cheiro, eu me remeto à minha primeira série. Vocês viram? Está tudo ali guardadinho em caixinhas? Isso é só um pequeno exemplo. Outro dia também eu passei em casa assim, eu vi a capa de caderno do meu filho, tinha uma collie, uma raça collie do cachorro. Eu digo, gente, o meu cachorro da infância, que saudade, nunca mais tinha pensado. Você viu como está tudo ali guardadinho? Basta estímulos. Então, às vezes a gente começa uma briga lá na família, no casal, às vezes é a cor da blusa. Nossa, mas essa roupa listrada me lembra um acolchoado, um sofá da minha avó. E naquele sofá eu sempre via os dois brigando. E aí não pode nem ver a esposa usando aquela roupa porque remete àquela situação. Então a gente tem muitos gatilhos, a gente vai se sabotando e a gente não para, respira e pensa, mas a que memória isso está me remetendo? Por que eu tenho essa performance quando eu vejo isso ou quando acontece aquilo? Então o se perceber é importante. Na fase que a gente vai desfraldar a criança, a gente tem meio que uma urgência. A gente acha que fez lá 3 anos, 4 anos, a criança vai aprender e no vaso sanitário, vai sentar lá bonitinha, vai fazer as necessidades e tá tudo bem. E aí não, às vezes escapa na roupa, às vezes suja a roupa. E o que a mãe fala? Ai, não aguento mais lavar roupa. Ai, mas de novo você sujou a roupa. Ai, e a criança se sente o quê? Humilhada. Crianças que são muito... que têm uma educação muito rígida, ou que apanharam muito, desenvolvem as canelas bem grossas. Porque é uma forma de se segurar. Então assim, eu seguro para não fazer o xixi, para não fazer o cocô lá na fraldinha e não ter que ser humilhado. Porque o sistema digestivo, ele não está pronto ainda, né? Conforme vai milenizando a coluna, eu tenho meu tempo de ser amamentado, eu tenho meu tempo de engatinhar, eu tenho meu tempo de ficar em pé, eu tenho meu tempo de desfraldar. E às vezes nessa fase ali, a gente desenvolve essa fase da vergonha. Se eu me expor, se eu falar errado. Então é uma pessoa que precisa do passo a passo. É uma pessoa que, por medo de deixar o livro aqui e levar uma advertência, ser chamada a atenção, como é que a gente resolve isso? Deixando por escrito. Os livros devem ficar do lado do copo. Só que no dia a dia, como é que eu vou saber isso? Imagina se eu já soubesse desde lá da escola, imagina se todos tivessem acesso a esse tipo de conteúdo. A gente ia melhorar muito mais a comunicação. Só que tem muitas pessoas que eu não vou ler. Tem gente que não lê. Fala que eu já memorizo e já saio fazendo. Ou tem gente que fala, tudo bem, ele falou e não dá muita importância. Por que uns se importam mais e outros se importam menos? Então, quem teve lá nesse momento ali dos 3, 4 anos uma educação muito rígida, vai ter muito essa preocupação de não errar, de fazer o passo a passo. E a última é lá quando daqui a pouco você olha assim, papai e mamãe, vovô e vovó. Não tem uma fase que a criança brinca e faz os casaizinhos?
Às vezes até com vidrinho de perfume, com os brinquedinhos. E aí eles, e eu? Quem é o meu par? A menina projeta no pai e o menino projeta na mãe. E aí a mãe trabalha pra caramba, deixa lá na escolinha, daí lá na escolinha ele vai desenvolver o traço do articulador, do negociador. e essa ausência o que faz? Na cabecinha da criança, cadê meu pai? Cadê minha mãe? Será que eu não sou bom o suficiente? Aí quer desenvolver uma performance de agilidade, de agradar. Né? Quem tem filhos pequenos ou né, quem lembra lá na infância o quanto os pais ficavam fora ou quem não teve a oportunidade de ser criado pelo pai ou pela mãe, o quanto isso impacta hoje na vida adulta em função dessa ausência. Fica aquela sensação de que eu preciso estar realizando, fazendo, porque essa pessoa me trocou pelo trabalho. Ou ela não está comigo porque ela preferiu outra situação, outra pessoa que não a mim. Olha que significativo isso, que complexo, né? E quando eu me remeto lá à minha infância, e eu tenho esse traço bastante alto, eu lembro, meu pai era militar. E ele ficava, naquela época, era telefone. A gente se comunicava se ele quisesse ligar da cidade que ele estava, né? Prestando serviço. E eu ficava muitos dias sem ver. Digo, faz todo sentido. Agora eu entendo por que eu tenho esse perfil, essa performance também, né? Eu palestro, eu escrevo livros, eu atendo, eu quero ser uma ótima esposa, uma ótima mãe, eu quero ser tudo. E aí eu falo, não, e tá tudo bem, e essa sou eu. E às vezes eu até brinco assim, não tentem me imitar, porque eu tenho esse traço de perfil comportamental alto e a minha energia comporta. A minha energia comporta. Então por isso que quando a gente fala que é importante a gente se entender em essência, pra gente não se sabotar. Eu sim consigo, não assim querendo ser narcisista aqui, mas eu consigo administrar diversas atividades ao mesmo tempo e ainda ter energia, né? O sextou lá pra mim, que é sextou? Não, na sexta-feira de noite a gente tem muita energia aqui, no sábado também, vou descansar lá no domingo, depois do meio-dia. Essa sou eu. E quando eu não tô assim, eu me sinto estranha. Em compensação, tem algumas pessoas, só de me falar já fica cansada, né? Se não se fala, caramba, é tão rápido, né? Se eu pudesse só ficar ali no meu sofá, enroladinha, assistindo uma televisão, e tá tudo bem. De novo, são talentos diferentes. Então a gente acaba se sabotando porque a gente quer ser muito proativo, mas a gente não tem esse traço. Nós temos todos, porque a gente passou por todas as fases. Gestação, a amamentação, o sentar, o domínio dos membros superiores, o desfraldar e o despertar da sexualidade. Nós tivemos todos esses traços estimulados, porém a gente tem picos e a gente precisa nutrir todos. Então a gente ou está no recurso ou está na dor. Então se eu reconheci o meu traço e eu entendo que eu sou bom para articular, para negociar, mas eu nem trabalho, mas eu nem estou fazendo uma atividade remunerada. Você precisa ir para um ambiente da sociedade, do bairro. Vai liderar um grupo de mulheres, vai liderar uma ONG, vai exercer essa tua característica que talvez ficou sufocada lá por muito tempo. Então aqui a gente tem um desmembramento gigantesco, né? Agora a respeito de cada de cada perfil, porque somos totalmente diferentes. E quando a gente tem consciência disso, a gente teria até menos bullying nas escolas, né? Porque quando a gente vai olhar um filme, a gente não vê mais ou menos que tem aquele lá, tagarela, ele não tem um perfil meio parecido em todos os filmes? Aquele que é o inteligente, aquele que vai resolver o problema, o X da questão, ele não é o mais nerdzinho, não tem o óculos lá, ele não é mais magrinho, mais quietinho, do nada ele aparece com uma solução. O mocinho sempre é o bonitinho, né? É aquele que está sempre na proatividade, que está sempre realizando. Vocês notaram alguma semelhança entre essas pessoas? Não é uma mera coincidência, é um perfil comportamental.
O melhor filme que eu posso indicar para vocês assistirem e entenderem essas diferenças é o Divertidamente. É mais ou menos isso que acontece. Alguém já viu esse filme? Qual? É um desenho, Divertidamente. Quem tem netos, quem tem crianças, assistam com esse olhar técnico. Então a gente tem lá o medo, né? Então quem tem aquele estereótipo parecido com o medo, tem mais ou menos aquela performance. Aquele lá, aquela que perde lá, bagunça todas as memórias, a tristeza, é o período da amamentação. A alegria, que quer manipular a todo momento, não quer deixar a tristeza existir. E é isso que a gente faz com a gente. A gente se coloca, a gente se sabota achando que existe um perfil certo de viver e de se relacionar. E não. O perfil certo é o nosso. Só que a gente tem que saber qual que é o nosso perfil e se colocar no recurso. E aí tem o masoquinha, né? O masoca é o vermelhinho, que é aquele que ele, inclusive, é manipulado pela alegria para se irritar, para ele soltar o fogo e ela usar ele e abrir o vidro, né? Usar ele de maçarico. E aí a gente tem a Nojinho, que ela tá lá toda bonitinha, né? Para arrasar com as inimigas. Então esses bonequinhos são lá na cabeça da personagem principal, da Riley. E é isso que a gente tem que se fazer todos os dias. Hoje, então, eu tô como se eu tivesse com a bonequinha lá com a Nojinho aqui na frente, porque eu preciso estar apresentada, eu preciso estar posturada para conversar. Mas tem dias que eu tô lá no perfil do medo lá, que quero ficar enroladinha aqui no cobertor, assistindo um filme, não quero aparecer para ninguém. E tá tudo bem. Tá tudo bem, desde que seja um pouco da minha semana. Vai estar tudo ruim se eu passar a semana inteira enrolada no cobertor, porque essa não sou eu, tá estampada no meu corpo. Então é isso que a gente precisa aprender a se reconhecer, né? Fico disponível aí quem quiser fazer a análise corporal, comportamental. Tem o exemplo da Maíra aqui também, né? Vou te usar como exemplo porque ela sempre verbaliza, que ela passou por vários treinamentos e sempre vinha a mesma orientação para ela, que ela precisava organizar as ideias dela em planilhas, em documentos, e para ela é muito difícil, não faz parte do perfil dela. Quem já pôde conversar com a Maíra sabe que ela tem um perfil articulador, negociadora lá no talo, lá nas nuvens. E isso ela faz com maestria, isso ela faz com facilidade. Quando ela me enviou as fotos, eu olho por fotos, ela me enviou as fotos, eu dei a devolutiva para ela e falei quem realmente ela é em essência. Porque às vezes você é em essência, mas você está na dor. Você não pode existir naquele traço que te coloca no recurso. Te imagina, Alex, não poder estar movimentando essas pessoas, não poder estar compartilhando o conhecimento, não poder estar colocando a tua ideia em prática. Te imagina batendo o cartãozinho todos os dias às 6 da manhã, 8 da manhã e saindo lá, batendo ponto às 5:30 da tarde. A gente não precisa ir muito longe. Por isso que mudamos. Fazendo a mesma coisa todos os dias, na operação. Como você estaria hoje? Triste? Doente. Triste, doente. A gente adoece porque a gente não respeita a nossa essência. A gente se sabota porque a gente, vamos usar o termo Matrix, a gente vai na Matrix, na corrida dos ratos, até que a gente pega um pouquinho de conhecimento aqui, um pouquinho ali, um pouquinho... E às vezes é muito moroso. Vai no plant. Vai no plant, ajuda demais. Não existe verdade absoluta, mas o que eu sentia era essa necessidade de trazer algo mais rápido para os meus clientes. Porque eu trabalho o circunstancial, o que está acontecendo na tua vida hoje. Só que, para desembolar isso aqui, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, olhar o teu perfil, as tuas fotos, a gente desmistifica aquilo que aconteceu e aí tu voa. Eu não sei, coincidentemente, depois que a Maria passou por mim, essa mulher Verdade. aqui é outra mulher, né? Verdade. Desde postura, de vestimenta, de segurança na negociação. Verdade. Recomendo. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu quero. O que vem antes do corpo ou comportamento? O que vem antes?
eles são integrados, né? Interligados. Tu não precisa falar nada. Eu olho, eu já consigo fazer a leitura. Né? De qual tendência tu tem a... Faz então pra gente saber se vai dar certo. De perguntar, o estilo de vestimenta, né? Tudo isso remete sim a um traço de mais proatividade, né? Você gosta de estar mais em movimento, mais executando. Para ti, a rotina, embora ela seja importante, mas você gosta mais de desafio, ser desafiada, você se encontrar realizando, né? Você realiza e percebe que é capaz. E aí você vai para o próximo passo, né? Alguém que gosta de estar em constante evolução. Não gosta de estagnação, de zona de conforto. Faz sentido? Faz sentido. Obrigada. Mas a minha pergunta assim, seria mais assim, por exemplo, uma pessoa que é alta, também por o exemplo deles, né? Sim. Se eles... o corpo influencia no comportamento, mas se eles, uma pessoa que é magra, engorda, isso vai influenciar no comportamento dela também. Ou se ela quer emagrecer, vai mudar o comportamento dela. Qual é o ovo ou a galinha que tu vem antes? Tá. Assim, quando a gente está em formação na mielinização da coluna, a gente formou o nosso padrão de pensamento e comportamento. E agora, como é que eu mudo isso? A gente tem bastante recurso já daquilo que tu é, mas para mudar de fato o mindset, para mudar o comportamento, precisam acontecer coisas extremamente drásticas na tua vida. Eu tive uma cliente que ela estava com um corpão muito escultural, modelo, né? Me mandou as fotos. O que tinha acontecido com ela? Ela foi morar, eu acho que ela foi morar na Austrália, e lá ela mudou totalmente o estilo de vida dela. Ela começou a participar assim, de mais festinhas, de baladas, e aquele comportamento mais biquíni, sexo appeal, mas a voz dela ainda era muito infantil, era muito angelical, muito doce. E aí quando a gente vai lá para a infância dela, ela era uma criança que ela disse assim, eu comia demais, eu era uma criança gordinha, eu inclusive comia o que sobrava do prato dos meus irmãos. Em essência, ela era uma pessoa na fase adulta que precisava muito de abraço, de carinho, de sinestésico, de conversar, de jogar conversa fora. Estar naquela posição mais competitiva com as amigas fez uma mudança, mas internamente ela ainda tinha essa necessidade de manter esse traço no recurso, de conseguir ser mais natural, de não precisar ficar tão exposta, embora ela tenha se colocado nessa situação. Tanto é que ela estava em parafuso, assim, ela veio morar na praia e estava vivendo de arte e estava assim, não, calma lá, vamos organizar isso aqui, porque há um contraponto muito forte aqui no que tu era e no que tu te tornou. Então, existe essa situação. Em contrapartida, né, já encerrando assim os exemplos, uma outra menina, ela me procurou, ela estava de lencinho na cabeça, ela tinha feito o transplante capilar, e ela estava assim, conversando comigo, toda envergonhada, tímida, disse, manda as fotos, vamos ver. Quando eu olhei as fotos daquela mulher com uma pantera tatuada, eu disse, digo, o que tu tá fazendo encolhida atrás desse lenço? Bora mostrar esse corpão que é a tua essência, bora mostrar essas tatuagens. Eu morava em Floripa, né? Quando eu liberei ela, tirei o passarinho da gaiola, até carteira para jet ski ela fez depois. Se soltou, porque ela aprendeu a existir. Disse, e daí, se tu fez lança moda, vai de lencinho mesmo. E aí, assim, a gente acompanha as pessoas pelo Instagram, né? O antes e o depois. O antes era bem, assim, ela nem aparecia nas fotos no Instagram, era só paisagem. Depois,
ela fazendo trilha de lencinho, ela fazendo selfie, ela pilotando jet ski. Parece uma bobeirinha, né, gente? Mas dá uma virada de chave e dizer, essa sou eu. Uau, eu tô aqui para aparecer, eu tô aqui para mostrar. Ou ao contrário, gente, eu tô me forçando a querer ser uma coisa que eu não sou. Eu gosto mesmo de andar descalço, eu gosto mesmo da galera, eu gosto mesmo do abraço. Então, é um pouco, por isso que as pessoas ficam confusas, né? Porque sufocou a essência, se encaixou num padrão que não era, e aí fica com esse sentimento de vazio. Quem eu sou afinal? Qual é meu propósito? Por que eu estou aqui? No que eu sou boa? Eu vou fazer, não dá certo, não vou fazer, não dá certo. Mas então vem cá que eu vou te dizer quais são os teus talentos. Mais ou menos isso. Alguém mais quer uma pergunta? A essência dos talentos? A essência são os talentos. São os talentos. Eu brinco de poderes, né? Então lá o primeiro talento seria a criatividade. Seria fazer coisas inimagináveis. O segundo talento é um dom que, não sei, mas eu acho que essa planta aqui, ela fica bem dentro de casa. Aí vai lá fora, mas esse chá aqui é bom. Sabe quando tu tem uma intuição muito forte, muito aguçada? Que é o do sentir, que é aquela fase lá, porque tu tem que aprender a atender a criança pelo choro, né? Entender se já deu mamar suficiente ou não. Então, quando tu desenvolve bem esse poder, na fase adulta, tu tem uma facilidade de conversar. Tem gente que tem uma ótima recepção, não é? E tem pessoas que são extremamente frias na hora de recepcionar as pessoas. Então, esse é o poder de quem tem o traço oral. Quem tem o traço ali da negociação, da articulação, né? Tem um formato mais triangular de rosto, tem os ombros mais largos, né? Tem o triângulo invertido. Tem mais essa facilidade de alocar pessoas e recursos, e o talento daquele lá que, embora, né, teve uma formação mais rígida, ele é mais quadradinho, o rostinho mais quadradinho, aqui mais quadradinho também, as pernas, né, às vezes tu não sabe onde é que termina a canela, onde é que começa a coxa, assim, aquela perna parece um tronco. Ele é ótimo para executar coisas metódicas, para trabalhar com números, para trabalhar com pequenos detalhes, porque ele não erra, ele tem medo de errar. Então ele é muito, muito assertivo. É um poder que só aquela pessoa tem. E o nosso amigo habilidoso, o rígido, você dá qualquer meta para ele, ele vai lá e corre atrás, ele dá um jeito. Não importa como, quem, onde, missão dada é missão cumprida. Muita energia, muita disposição. É um perfil que abraça o mundo, que dá conta, né, de muita coisa. Esses são os superpoderes. E a gente às vezes combina. Normalmente tem 2, às vezes tem 3, mas já peguei pessoas que têm um perfil bem distribuído. E aí a pessoa pensa que é bipolar. Vem cá, você não é bipolar. Você só durante o dia, você não quer ver ninguém, quer conversar muito, quer negociar, quer fazer um plano e quer o palco, quer ser competitivo. Então, imagina na mente da pessoa os bonequinhos ali todo dia. Então, por isso que é uma delícia. Todo mundo deveria passar e ter acesso ao seu perfil comportamental. Aí, pandemia, vamos lá, só para a gente encerrar assim. Pandemia. Casais que separaram. É porque a mulher falava, o homem falava muito. E a mulher era muito caverna, ou o homem era muito só do mundo da imaginação. Ficou perfeita a pandemia, porque o mundo do computador supria tudo que ele precisava, mas ele ou ela, mas o outro aqui, ele precisava de abraço, precisava de conversar, estava difícil pegar o telefone, e quem que ligava, em videochamada, se deu sujeito, só que na hora de se complementar, tiveram que se encarar. Então foi ali mais de 1 ano e não dá, essa pessoa não me escuta, não dá, essa pessoa não me abraça, não dá, essa pessoa só fica aqui papapá no meu ouvido. Quando um não entende o outro, entra na discussão do tomate e da batata. A partir do momento que você entende como é a comunicação e o que a outra pessoa precisa, qual é o tempo dela, a relação fica muito mais saudável, tanto em família quanto no ambiente de trabalho, né? Então, sabe
para qual funcionário tu vai pedir aquela coisa mais metódica, tu sabe para qual funcionário tu vai pedir aquele prazo mais apertado, tu sabe para qual funcionário tu vai pedir para negociar, para atender. E isso só olhando para as pessoas. Maravilhoso. Gente, Olha, fico à disposição, meu Instagram tá lá no Plant, né? Márcia Esquenato. Eu atendo online, todo o Brasil. Fico à disposição também para eventos, para palestras. Trouxe alguns livros aqui de minha autoria, depois a gente pode conversar um pouquinho mais enquanto come, né? Porque a nossa oralidade agora precisa ser, né? Precisa ser suprida. Vamos colocar ela no recurso, porque quem tem o traço muito alto, né, da oralidade, não comeu, vai ficar de mau humor. E aí vocês começam a entender, agora faz sentido, porque de onde é que vem o mau humor, né? Então vamos deixar alimentado.